povo bonito da Rotoplast, estamos começando mais um Rotocast. E hoje, em especial, o nosso tema, o nosso assunto é Por Dentro das Representações Ouro, com o tema Projetos de Climatização. Hoje, você fica ligadinho aí, acompanha a gente até o fim, porque nós vamos falar muito sobre projetos especiais. E para falar sobre projetos especiais, nós trouxemos aqui 3 especialistas, né? Nós temos aqui o Jackson, que é um engenheiro da Rotoplast. Nós temos também o Marcelo Marolo, que é de Santa Catarina. E nós temos também o Gilmar. O Gilmar, ele é da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Essa equipe aqui hoje, então, a gente vai conversar hoje sobre projetos de climatização. Vamos lá, gente, que bom. Vamos começar. Marcelo, obrigado por ter aceitado o convite, participar com a gente aí. Seja muito bem-vindo ao nosso programa aí, o nosso Rotocast. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Gilmarzinho, seja bem-vindo ao nosso Rotocast aí. Muito obrigado. Bom dia para todos aí. Vamos lá. Jackson, dá um oi pra galera aí pra nós começar e começar firme. Ó, fiquem com a gente até o fim. Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui, representando a empresa, com os novos projetos aí. Vamos lá então. Vou começar com o Gilmar. Gilmarzinho, lá do nosso Natal, ele mora lá em Natal, né? Um lugar bonito, gente. A casa dele é muito Muito bonita lá, o lindo, lugar é bonito lá. gostoso. Fala um pouquinho pra nós então, né, a tua história. Como é que você começou? Como é que você conheceu a Rotoplast? Fala, né, conta um pouquinho pra gente aí sobre Gilmar e Rotoplast. Eu conheci na Serra Gaúcha, em Caxias, né? Através do meu irmão, que ele era representante. E eu trabalhei 2 anos na Serra Gaúcha lá, atendi aquela gringaiada maravilhosa lá, uma cidade sensacional. Primeira coisa que eu fiz lá foi estudar a história da cidade, para conseguir convencer eles a comprar, porque o gringo é um cara muito desconfiado. Aí eu fiquei lá 2 anos de muito sucesso, muitas vendas, porque lá é assim, a porta é aberta por eles mesmos e fechada também. Quando a gente pegou e fez a primeira venda na Rubiza, um prédio gigante, 4.000 metros, a gente colocou 6 máquinas só. E a gente começou de um lado e foi para o outro. A gente apresentou um projeto completo e vendeu 6. E esse cliente, ele colocou a gente dentro de todas as empresas de Caxias. Incrível. A gente visitava e a gente dizia, eu fiz uma venda para o Rubiza. Os caras falavam entre eles, o Rubino dizia, pode comprar que os guris são bons. Esse cara abriu a região, que era uma região pouco explorada, e dali em diante começou uma fase de sucesso. Meu irmão vendeu muito lá, muito. Todos os projetos vieram dali. E daí a gente vê o quanto é importante a gente trabalhar sério, fazer as coisas acontecer. O Rubino, ele dizia, vocês trazem quem vocês quiserem dentro da minha empresa para mostrar. E dali para frente foi só maravilha. E como é que você saiu do Rio Grande e foi pro Nordeste? Foi lá pra... Eu peguei, quando eu saí de Natal, o meu pai eu era muito ligado no meu pai, né? Que Deus tem lá. Daí eu peguei, quando meu pai faleceu de repente, ele foi para trocar os óculos e não voltou mais. Daí eu fiquei muito chateado um tempo, peguei e vim eu disse, vou fazer uma viagem. Muito chateado, né? Vou fazer uma viagem. Eu vim para Natal, comprei só a passagem de vinda. E eu tinha uma amiga que ela dizia, Gilmar, vem para cá. Peguei e vim conhecer. Aí eu conheci Natal, conheci Paraíba. Daí, essa minha amiga, ela me apresentou uma amiga dela, que hoje é minha esposa Suzy, né? Que me deu todo o equilíbrio aqui. Daí eu peguei e fiquei aqui uns 20 dias e eu tinha uma empresa em Novo Hamburgo. E essa empresa lá já tinha quase 20 anos de matrizaria, da parte de engenharia, projetos, desenvolvimento, automação. Eu peguei e vim para cá, conheci, me apaixonei pela cidade, pelo clima, principalmente.
não sou muito chegado no frio. Daí conheci, conversei, fiquei uns 20 dias e voltei para o sul. E daí eu pensei, como eu vou fazer? Fechar uma empresa para ir para lá. Ofereci a minha empresa pro meu filho e para mais 2 meninos lá, eles não tiveram coragem. Daí eu disse: "Ah, então é o seguinte, vamos terminar tudo que a gente tem de moldes técnicos aqui e depois eu vou embora. Eu vou me mudar daqui". Fiz isso, paguei todo mundo, fiz tudo direitinho. E daí peguei e resolvi vir para cá. Cheguei aqui, eu nunca me esqueço, dia 28 de março, meu aniversário é dia 25, dia 28 cheguei aqui, e no outro dia eu comecei a trabalhar, porque comecei a olhar, cadê as máquinas da Rotoplasty aí? E comecei a andar na cidade Não e tinha nada. e não tinha nada. Não tinha nada, eu fiquei impressionado com isso. Daí eu disse: "Cara, esse lugar aqui é o meu lugar". Só que tinha um representante, eu contatei esse representante, ele me ofereceu a metade das vendas, 50% para cada um. Eu disse: "Tá feito, vamos lá". E comecei a vender. Fiquei vendendo com esse rapaz até novembro. Dia 15 de novembro, tinha aberto Paraíba, né, que fica 180 quilômetros de onde eu moro. Daí o Mirto Gilmar, Paraíba, o cara foi embora, tu quer pegar? Daí eu vim conhecer mais Paraíba. Eu disse: "É agora". Fui para lá. Por incrível que pareça, rapaz, dia 15 eu cheguei, dia 18 eu fiz a primeira venda de 9 180 e 9 exaustor 140 para a Elfa Medicamentos. Foi uma coisa maravilhosa. E do dia 15 de dezembro até o fim do mês eu vendi 24 máquinas. Foi assim a coisa de Deus, foi porque eu não conhecia a região. Eu não conhecia uma pessoa, eu não conhecia nada. E daí para criar respeito das pessoas, né, sem referência mais ou menos, comecei a implantar o meu sistema de trabalho, que é a organização, de trabalhar, de fazer os projetos, porque no meu trabalho tinha que ter projeto, sempre teve. Esse assunto do projeto nós vamos deixar para depois. Não, Mas pode uma deixar. história bacana aí que a Pode gente deixar, sabe, né? muito boa. História bacana. Então peguei comecei a trabalhar, toda segunda-feira eu viajava 180 quilômetros, ficava num hotel a semana toda, né, e comecei a trabalhar. Essa é a minha história, e hoje, tanto a Paraíba como o Rio Grande do Norte, eles estão num referências em todos os lugares, você já foi lá, Sim. você viu, referências muito boas para todo mundo. Projetos bem elaborados, bem executados, e foi. Aí agora a gente tem que manter e trabalhar bastante, com bastante seriedade. É isso aí. Marcelão, tu tem uma história muito bonita, né? A história do Marcelo, eu primeiro tenho a alegria de conhecer, mas eu quero que você conte um pouquinho para nós também da tua história, desde tua esposa lá atrás, que era vizinha da Rotoplasty ainda, né? Exatamente. E aí o encontro que vocês tiveram, tu e o Mirton, uma história bonita. Vamos escutar um pouquinho da história Né. do Marcelo aí. Eu vim de um segmento que não tem nada a ver com climatização, né, comecei numa empresa que trabalhava com vidro automotivo, então eu viajava, todo dia para trabalhar numa outra cidade vizinha chamada Xanxerê, lá no oeste de Santa Catarina, e comecei a namorar com a Patrícia, né, ela morava em Maravilha nesse momento, aonde ela era vizinha da Rotoplasty, ela conhecia bem o produto, né, tudo mais. Mas isso na época que era lá embaixo ainda, né? Exatamente, lá na A primeira, onde tava começando. a Patrícia nasceu, lá a Rotoplasty nascia junto nesse mesmo momento, né. Uhum. Então, nós tínhamos um uma pessoa em comum ali, onde ela estava trabalhando na Rotoplasty já nesse momento, e apresentou a Rotoplasty para nós ali em questão de assumir um compromisso dentro do uma vaga, né, de trabalho dentro da Rotoplasty, aonde que me sinalizou, me acendeu uma luz, né, para assumir um compromisso diferente, vim para uma nova oportunidade, aonde eu conversei com a Patrícia e ela me contou toda a história,
me explicando que valia a pena o produto, ela conhecia os proprietários, sabia da seriedade da empresa, né. E então eu estava incomodado com aquela situação de uma mesmice de trabalho, um processo que já não estava mais me satisfazendo. Aonde eu conversei com a Patrícia, a gente resolvemos juntos a assumir esse compromisso, né. Como eu trabalhava em Xanxerê, o Mirton, que é o nosso diretor comercial, me fez uma visita lá na cidade lá, me mostrou o que teria teria proposto para nós, né, porque, realmente a gente iria assumir uma região que tinha outro representante com, alguns processos que não estavam sendo levados a sério, ou seja, uma região que não estava sendo bem trabalhada, e ele tinha um desafio novo para nós. Então a gente assumiu, a gente veio para essa região que é do Vale Itajaí, a região de a gente optou por morar em Pomerode, que é uma cidade que fica bem no centro da nossa região, e a gente veio em 2013. A gente assumiu esse compromisso, né, então já fazem 13 anos, e desde lá a gente construiu muita coisa. Nossa família, 2 filhos, começamos o trabalho em 2013, todo ano, gradativamente foi tendo um aumento de trabalho, a gente foi conquistando novos, clientes, uma seriedade de trabalho, eh, conquistamos bons técnicos também nesse momento, apareceu, Deus mandou para nós boas pessoas também para nos auxiliar nessa caminhada, né. E em 2015 veio a Celina, nossa filha, 2019 veio o Mateu, e a gente sempre num processo de evolução. Então hoje a Maror Representações ela tá, uma empresa sólida, eu digo, a gente já tem uma estrutura física, equipes terceirizadas, mas com muita qualidade, muito comprometimento com o trabalho. E hoje, graças a Deus, a gente tá num outro patamar de trabalho, a Patrícia me auxiliando no escritório, eu na rua, tendo um funcionário agora para auxiliar nas partes de manutenção também, né. Então a gente está se preparando dessa maneira. Então feliz aonde a gente chegou até o momento, e tem muito além para seguir, muito trabalho, né. Muito bem, temos 2 histórias aqui muito bonitas, histórias que têm sustentação, história que tem base, né, as 2 histórias aqui que são bacanas. Jackson, fala um pouquinho pra gente aí, a necessidade, qual a necessidade que os nossos representantes têm que ter a respeito de avaliar bem, de fazer um projeto bem feito, eh, qual é a consciência que ele tem que ter a respeito desse assunto do tema projetos? Bom, projetos, né, tudo começa, né, como a gente comentou nos bastidores aí, né, uma boa visita, né, de a importância de um projeto, né, como ele começa na visita, no cliente, né, os equipamentos adequados para fazer todo o levantamento do equipamento do local, né, do ambiente a ser climatizado, né. Isso é onde começa um projeto bem elaborado, né, lá no começo, né. Então, desde os EPIs que o representante, né, a sua equipe deve ter, né, para adentrar dentro das empresas, né, as indústrias aqui, né, e fazer o levantamento, né, bem levantado, analisando todos os pontos, de instalação do equipamento, os pontos críticos, a dificuldade, né, a necessidade que o cliente tem, né. Se tem algum ponto crítico, uma geração alta de calor, o conforto do cliente, do processo, né. Então, é onde inicia tudo, né. E você montar depois um projeto bem elaborado para poder apresentar, né. A gente comenta muito de ferramentas, né. Câmera fotográficas, né, com leitura de temperatura, pontos, né. A gente comenta hoje o drone está muito em alta, né, para fazer o levantamento externo. Em muitos lugares tem pontos, hoje as indústrias aí estão com pé direitos enormes, né, então é difícil você ter acesso. Então são ferramentas que hoje estão vindo aí para nos auxiliar, né, num projeto bem elaborado, né. E depois, claro, né, montar a proposta para você apresentar para o cliente, né. Então Em relação à adaptação de equipamentos para projetos especiais? hoje, a Rotoplas, eu acredito que é um diferencial da marca, né, da empresa, se adequar muitas vezes à necessidade do cliente, né.
Então a gente tem aí, pode te citar exemplos aqui em estaleiros, né, onde foi feito especial para o pessoal que faz a soldagem do casco do navio. Então como é que você vai levar um ar fresco para o soldador dentro de um casco de navio? Então você tivemos que elaborar há muitos anos já, né, com dutagem, né, então o equipamento fica em cima, fora do navio, e a gente leva o ar mais refrigerado, mais puro, lá no colaborador que está efetuando o trabalho dentro do casco do navio. Então é um dos marcos nossos, né, a gente cita muitas vezes esse projeto, né, que é pela grandiosidade que ele tem, né, então é um produto muito bom. Já foi feito produtos para atender em minas terrestres, né, onde o pessoal, literalmente arrasta o produto dentro das minas, né, com dutagem também ou direto, com produtos axiais, né. Então são diferenciais que a empresa tem hoje, né, trabalham com materiais onde você tem corrosão, né, principalmente a maresia, então a empresa está sempre disposta a desenvolver equipamento para a necessidade do cliente, né, para atender a necessidade do cliente lá fora, né. Então, eu acredito que hoje é um dos nossos maiores diferenciais aí também, que auxilia muito numa negociação, num fechamento na venda lá fora, né. Exato. Gilmarzinho, tu estava falando, nós estava falando em off aqui, você tem, eu achei muito interessante, né, a forma como você age, como você atua relacionado ao projeto. Desde que você como é que é o teu processo quando você chega no cliente, você estava me contando antes ali. O meu processo é o seguinte: marca a visita técnica, aí eu vou preparado, né? Bota, capacete, óculos, um jaleco, vou completo. A gente já chega identificado já, né? A nossa, com a Rotoplastic, com a minha empresa, né? Tudo jeitinho para facilitar. Já com NR35, que a gente, mesmo que eu não vou subir todas as alturas, mas a gente tem também já, a gente apresenta. E daí a gente começa pelo levantamento, porque planta baixa é bom para a gente botar máquina em cima. Mas o que faz você definir é as surpresas que tem num projeto. Eu faço o levantamento técnico, faço medições, eu salvo tudo isso. Aí vou para casa, faço os levantamentos de um maquinário adequado que eu vou usar. Vou lá, começo na parte de elaboração e orçamento. Aí eu marco a próxima visita, depois que eu tenho o meu projeto pronto, elaborado e o meu orçamento. Primeiro, eu apresento o projeto. Não falo em valores, não falo em nada, apresento o projeto e eu faço o cliente, eu entro na cabeça dele, o que que vai ser de bom aquele projeto para ele, o que que vai acontecer na empresa dele. Essa é a parte de apresentação de projeto, que nem a gente está aqui, né? E daí, depois de muito bem apresentado, aí a pessoa vai fazer que nem o ontem. E o valor? Na primeira tu apresenta, tu fala, o que que vai mudar na vida dos empregados, dessa pessoa, das pessoas que trabalham lá. Daí depois tu vai para a parte de negociação. Faz a negociação, porque faz o projeto completo e apresenta. Tem pessoas que eles vão fazer a metade do projeto, mas eles têm um projeto completo. Eles têm um projeto elaborado. Depois, negocia os valores, porque negociação é negociação. Tu vai sempre apresentar o melhor que a Rotoplastic tem para aquela situação, mas com o plano B já junto, porque os tempos mudaram. Hoje tu não pode pensar que você vai fazer negociação sozinho. Toda a vida vai ter 2, 3 pessoas fazendo negociação junto com você. Tem que ver, prestar atenção no cliente para ver o que que ele quer comprar. Se ele vai querer pagar pela nossa melhor máquina, ou se ele vai pegar e vai querer comprar uma máquina que é o standard. A pessoa não pode deixar de fazer as 2 propostas. Eu levo as 2 propostas. Eu apresento uma, que é a proposta no nosso comfort, né? Uhum. Apresento ele e se o cliente pegar e me comparar,
falo das diferenças, que a gente tem que estar muito bem preparado com isso, e daí eu apresento a linha standard também. E se tiver que vender standard, a gente vende standard, mas a gente sempre oferece o melhor. Marcelo, quais são as estratégias que você ali, a tua região, Santa Catarina, são regiões diferentes, né. Como é que você atua, então, relacionado justamente a essa questão de 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 chegar ao cliente, realizar o projeto, que é o tema da nossa conversa. Como é que você faz lá? Primeiramente, a gente nós abordamos o cliente para oferecer o produto, uma solução, ou o cliente vem até nós, por uma indicação ou por mídia, né. Eh, a gente marca, assim, uma visita técnica, vai até o cliente, conhece a situação do cliente, o ambiente que precisa ser. Nesse mesmo momento, geralmente, a gente já consegue avaliar o ambiente do cliente e avaliar se que tipo de qual a necessidade de equipamento, né, que o cliente precisa nesse projeto. A gente desenvolve esse projeto via sistema, com cálculos de renovação de ar. Hoje a gente tem todo um aparato aí com renovação, números de renovação. Então são argumentos que não vêm só do representante para o cliente para gerar uma desconfiança, e sim argumentos técnicos baseados em laudos, dizendo qual o número de renovação indicado para cada ambiente, quantos graus vai baixar esse sistema, né. Então o cliente ele precisa se sentir muito seguro do que ele está comprando. Realmente é uma solução. Depois dessa avaliação, né, a gente tem que ver qual a necessidade do cliente, saber se vai poder usar máquinas de parede, vai poder usar máquinas de telhado, ou vai ser, máquinas com dutagem, máquina Siroco, ou uma própria portátil, porque o cliente não está com o interesse de fazer um investimento muito alto. Então tu tem que fazer uma boa leitura do cliente, entender qual o objetivo, aonde ele quer chegar com essa climatização, né. Como o Gilmar falou, boas ferramentas de trabalho, medições com treina laser, com, inúmeras ferramentas ali para você saber se a máquina que você está optando pelo projeto vai dar certo no local, né. É isso que eu ia perguntar para dar sequência, assim, a importância que nós temos que dar a respeito de ter o equipamento correto, ter aquela estrutura de equipamento para poder realizar. Exatamente. A gente tem um bom conhecimento, a fábrica sempre está, junto com nós em projetos especiais, tentando melhorar ou encontrar uma solução certa para aquele cliente. A gente já teve várias situações onde teve que mudar o motor, né, do equipamento, botar um motor mais forte, gerar mais pressão, né, Hum. ou em si, desenvolver uma grade especial ali para fazer uma distribuição de ar diferente, aonde você diminui o fluxo de ventilação, a força. Então, assim, a fábrica sempre está aberta a encontrar uma Qual solução junto foi ao qual foi o representante, né. projeto, assim, mais audacioso, né, que você teve lá na tua região? Projeto mais desafiador? Olha, desde que a gente iniciou na Rotoplastia, o primeiro desafiador foi numa empresa chamada Cia da Meia. A companhia da Meia é fabricante de meias, aonde que eles não podem ter fluxo de ventilação nenhum dentro da fábrica, porque atrapalha, movimenta a linha Arrebenta. e arrebenta lá, gera o processo. Então a gente foi, encontrar uma solução para esse cliente. A solução foi encontrada com máquina Siroco, máquina com turbina, e encontramos um duto flexível, um duto chamado ráfia. É um duto de Infla, né, sacaria, né. leva para Quando onde quer. você liga o equipamento e essa ráfia ela infla, Isso. ela é feito os furos, né, para sair o fluxo da ventilação com uma ferramenta especial, onde ela já, eh, cicatriza ali o corte, né, porque a ráfia ela pode ficar soltando, e você faz furações Precisa. pontuais aonde no corredor, e não sai o fluxo de ventilação na máquina do cliente, aonde que não pode. Então assim, a Cia da Meia foi um projeto desafiador, porque, foi onde a gente aprendeu a usar a ráfia, que é um duto barato, e a gente expandiu ela para várias outros clientes. Tivemos a empresa chamada Dalila Teixo também, aonde é uma empresa que a gente teve que ela está construída em rumos com vizinhos, então a gente teve que fazer um trabalho. A Dalila Teixo
é uma empresa que trabalha com malharia, então trabalha com teares, trabalham com vários tipos de fios. O fio que mais gera eh, eh, poeira, né, é o algodão. E aonde eles tinham problema de excesso de poeira dentro da sala, renovação de ar eles não tinham, então era um ambiente saturado também. Uhum. Então a gente foi encontrando soluções para eles nos visitaram em feiras, começou uma parceria ali de conversa, projetos, e a gente resolveu, fazer um piloto dentro da empresa, né, depois do projeto executado, aonde foi feita captação de ar, fresco por telhado, né, foi máquinas de telhado fazendo, o insuflamento de ar fresco por dutos, e a exaustão foi feita através de exaustores, no chão, por, dutos, aonde que os exaustores coletam todo a poeira do chão, o climatizador ele injeta o ar fresco, faz a pressurização, empurra a poeira para dentro das gabines, né, então fazem toda a coleta da poeira, deixando a sala limpa, com umidade alta, e a gente, nessa parte da exaustão foi feito um trabalho especial, onde foi mudado o motor, foi botado um motor com maior pressão, e assim que a Dalila está super satisfeita com o projeto e ela está muito contente com o resultado. Gilmar, quais foram teus maiores desafios lá em relação a projetos também? Também tem alguns no têxtil aí, que é bem isso aí, né? Por causa da poeira, do pó, do fio. Na fabricação do fio, solta muita poeira. Isso aí é o nosso inimigo, né? Então a gente também fez conduto aí, que nem ele falou. E nessa parte têxtil aí, a gente pegar, usar o duto e fazer a saída dos ares pontual. Fazer nos locais que a, não prejudica o andamento do trabalho. Isso aí, por exemplo, agora um que eu estou fazendo aí numa empresa grande de fabricação de calçado, hein? Os caras pegam, a gente tem que levar o ar lá e não pode interferir no processo. Então a gente usa muito Siroco. Muito Siroco é uma máquina ótima, sensacional. Siroco 155, muito bom. E a gente pega e faz exatamente o que o Maroro falou aqui. Direciona o ar. Direciona, bem Deixa direcionado. mais pontual, né? Pontual, pontual. Em cima do Porque conforto térmico do colaborador, né? dá o conforto para a pessoa e não atinge o problema, não interfere. É muito bom. E eu vejo que nós temos que estar mais preparados para esses projetos especiais. Eu acho que o nosso caminho, ele está recém começando. Quem pensa que a gente tá num patamar muito elevado, a gente não tá, não. A gente não tá. Quem pensa que a gente chegou num nível aqui, não. Temos muito a Isso crescer. é mentira. O nível tá aqui embaixo. Possibilidades, né? O nível tá aqui embaixo ainda. Existe muita possibilidade ainda. Muita possibilidade. Nós temos trabalho para muitos anos. E agora vai entrar a hora do profissional. Vai entrar a hora da pessoa diferenciada. Conhecimento, né? A pessoa que tiver conhecimento, que trabalhar em cima de projetos bem elaborados, essa pessoa, ela vai vender sempre. A pessoa que for só vendedor, que for vendedor de climatizador, essa pessoa está fadada a desaparecer. Vai ter aquela seleção natural, natural, tanto que hoje a gente vê, eu vejo assim, ó, nós temos um grupo ouro aqui de 56 pessoas, e eu acho ainda que esse grupo tem muito para crescer. Esse grupo ele não está no patamar ainda de ser elite. Ele é uma elite hoje, mas essa elite está aqui, hein? Tem muito potencial para crescer, né? Essa elite ela ainda tem que se preparar muito. Eu falo isso porque na parte de automação industrial, a gente aprende muito que a gente nunca chegou no ápice. A gente nunca chegou no topo. A gente tem muito para crescer. E só vai ter uma coisa, com preparação de pessoas, com a ajuda, né, da Rotoplastic, que Sim. sempre ajuda muita gente nessa parte de projeto. Porque para a Rotoplastic ajudar nós no projeto, a gente tem que fazer o levantamento. Quem não fazer um levantamento bem elaborado
não entender a mecânica, não entender a mecânica do cliente, que cada um é uma. Quem não entender isso aí, não, não vai. Não vai dar certo e nós vamos continuar parado aqui, no meio. É. Eu, eu vejo muito a questão da leitura do cliente pelo fato de ter a condição financeira sempre na jogada. Você tem que apresentar um bom projeto, mas que seja rentável com o cliente e que seja Viável para ele. viável para ele, né. Então teve muitas situações na nossa região, que é uma região mais têxtil, e que a gente trabalhou só com exaustão, porque a necessidade dele era só coleta do pó, né. Então a gente trabalhou só com a exaustão para fazer a coleta desses resíduos, né. Eh, Teve um outro projeto que eu queria comentar aqui, que é a Textil Farm, aonde ela trabalha com fio, eh sintético, um fio de alta qualidade, aonde que a gente instalou também um sistema por telhado, com as máquinas nossas de telhado, porque o que eles necessitavam era apenas da umidade. Então não foi instalado exaustor nesse projeto, mas e sim a climatização, o insuflamento de ar umidificado na sala, para quebrar a estática do fio, né, Para não arrebentar o para não fio. arrebentar. A necessidade do processo, né? A Esse umidade. fio é muito leve, é um fio de alta qualidade leve, então eles necessitavam também de um projeto especial, porque não podia ter, a força do vento tinha que ser bem leve, senão movimenta o fio na gaiola, e aí vai notear e vai gerar um processo para eles. Então a gente desenvolveu um trabalho com dutagem, com grades especiais, grades que quebram com registro, que você quebra o fluxo dessa ventilação, né, foi feito esse trabalho para eles, aonde resolveu, a sala está parecendo um ar-condicionado, uma umidade atendendo acima dos 70%, então, com baixo consumo de energia, né, porque a gente tem um consumo de energia dos equipamentos muito baixos e eles estão muito contentes também com o sistema. A rotoplastia, ela depois a gente fez um complemento desse projeto, aonde desenvolvemos, a gente está constante em inovação, a gente às vezes num ano, a gente está pensando uma coisa, no próximo ano vem coisas novas. Então a gente fez já um complemento dessa climatização, dessa umidificação da área com grelhas diferentes, outras opções, aonde o cliente também ficou bem satisfeito. Jackson, dentro dos equipamentos da Rotoplastia, quais são as principais características, as principais, mudanças que podem ser feitas, né, que as pessoas mais procuram, que talvez tem coisas que a gente pode mudar que as pessoas nem sabem que dá para se ou quais são os principais fatores aí que dá para se adequar para projetos especiais? Até foi um quesito que o Marcelo comentou, que é a respeito do motor, né. A gente tem aí que é uma coisa que está em alta, né, dependendo do processo produtivo, exige um motor anti-explosão, que o pessoal chama comercialmente, né. Que é um motor que tem uma proteção, que não para não gerar faísca, né, em ambientes onde tem a manipulação de produto químico, né, então é um diferencial, onde é uma opção que você pode alterar o equipamento, né, o climatizador, a matéria-prima de suportes, né, principalmente, assim, acessórios que a gente vê aí, trabalha em ramo alimentício, né, a dutagem ali, o sistema com dutos de inox, né, então onde você vai ter que fazer uma limpeza, né. Filtros É, especiais também a gente utiliza, né. isso, então hoje também está em alta. No ramo alimentício, né, é exigência, né, cozinhas industriais, então a gente tem a possibilidade de adaptar esses filtros conforme a necessidade do cliente, exigência, né, do que o cliente tem com a Anvisa, né, vigilância sanitária de cada município, de cada região muda, né. Então são possibilidades, hoje é inúmeras as possibilidades que você pode estar, alterando o próprio climatizador. A gente tem o padrão, né, o de prateleira, vamos dizer assim, né, e você pode customizar ele, né. Então, muitas vezes até os nossos próprios acessórios, né, essas grelhas, que nem o Marcelo comentou, os dutos a gente faz, conforme a necessidade do cliente, né. Hoje a gente tem materiais aí, comentou da ráfia, né, que são onde tem um custo-benefício, melhor pro cliente, né. Então hoje na Rotoplas você tem uma inúmeras, né, possibilidades de mudança no climatizador, né. Jackson, eu achei muito legal a opção de colocar o inversor de frequência nos exaustores, também ajudou bastante. A gente tem bastante Controlar, né. procura Isso. do inversor de frequência, o exaustor já vem pronto da fábrica com um controlador de velocidade, isso
gerou um conforto muito grande para o cliente Isso também. foi uma necessidade que iniciou, a gente fazia esporadicamente, né? E hoje já virou um produto praticamente de linha, né? Porque na O volume verdade, dele aumentou drasticamente, né? isso aí é uma coisa muito importante quando a gente vai fazer uma climatização dotada com salas de diferentes tamanhos. Quando você tem que ter pressão positiva e negativa, você consegue regular. Você consegue regular porque se você está botando 4.000 para dentro de uma sala, na outra tu está colocando 2.000, na outra 3.000, tu tem que controlar a saída. E isso aí tu consegue regular, tu abre a porta ali e regula se ela está positiva ou negativa e deixa ela no ponto. Sim. Varia Muito da importante. velocidade aí, né? Tem uma outra situação que tá se adequando muito na minha região lá, é a questão de a gente implantar a grade do climatizador, que é uma grade com regulagem horizontal e vertical de fluxo de ventilação, acoplar ela no exaustor, fazer uma alteração ali, onde esse exaustor ele vira um ventilador Ventilador. interno da empresa com fluxo de ar. Tá acontecendo Potencializador. exatamente, você coloca o climatizador numa ponta, onde o climatizador ele tem velocidade para alcançar X metros com força de velocidade, aí o exaustor capta essa ventilação e gera mais Amplifica, fluxo de né? ventilação. Amplifica aí a flecha de ar, né? Tu tem uma flecha de 30, tu aumenta para 50. Exatamente. Porque isso aí eu já usei em vários lugares, que tu compra a grade do exaustor e bota ele como uma grade de exaustor para te conseguir direcionar tanto horizontal como vertical e dá um resultado muito bom, porque o ar para num lugar ali e ele pega e potencializa, vai para frente, funciona muito bem. Exatamente. Tem empresas que estão me comprando, a Facchini Malhas de Pomerode, ela me comprou alguns exaustores para servir como ventilador interno, Exatamente. apenas. Ela Também. gostou tanto dessa questão É, da regulagem da velocidade do vento, onde que por um ventilador você consegue atingir vários operadores, porque está todo mundo espalhado dentro do setor, cada um no seu ponto, e aí você tem que ter, às vezes, uma máquina que consiga espalhar bem essa ventilação, né. fica muito bom, viu? Fica um Top. espetáculo. Então hoje é um diferencial, né? Que foi Hoje. comentado já que a gente consegue adaptar o climatizador à necessidade do cliente, né? É raro o ambiente que a gente não tenha um equipamento que não atenda, né? Então Exatamente. a gente É, sempre menciona, né? essa questão, Jackson, do controlador de velocidade, tanto no exaustor, e o climatizador sempre veio, mas agora com o exaustor, a gente tem muitos processos. Eu tenho lá em Blumenau, numa empresa de pães, a Tabrulai, ela é uma empresa que ela tem que controlar a pressão positiva ou negativa. Então, às vezes, tu tá na mão do operador ali, o operador acaba não fazendo a função correta, ou às vezes deixa os exaustores ligados e climatizador na velocidade baixa, porque ele está com frio. Aí ele não se atém que a pressão gera uma pressão negativa, puxa poeira, insetos, da parte externa, que não acontece no cliente, porque ele tem portas, adequadas, né, mas a pressão negativa te traz esse problema, dentro do setor alimentício, principalmente, né. sim. Então a questão do controlador de velocidade traz esse equilíbrio. Baixou a velocidade em um, baixa no outro, e você mantém a pressão igual, não gerando um desequilíbrio dentro do setor. Pra gente, conversar agora então um pouquinho sobre cálculo de resistência. Jackson, qual é a importância de se levar a sério o cálculo de resistência? Hoje, um dos pontos, né, que a gente bate muito na tecla é quando é aparelho de teto, né? Você avaliar se o telhado, a estrutura do telhado do cliente suporta nossos equipamentos, né? A gente tem equipamentos aí robustos, com um peso elevado, né, quando está completo com água. Então, é um dos temas que a gente sempre bate, né? A avaliação, os cálculos de resistência, muitas vezes envolver até a empresa que dimensionou o telhado, né, envolver essa pessoa junto, né, passar para ele como que o nosso produto é instalado, qual que é o peso, né, os pontos junto com esse projetista do telhado ou até muitas vezes, Calculista. para dimensionar se tem que fazer algum reforço, né, alguma necessidade de melhoria na estrutura do cliente para suportar o equipamento, né, tanto no telhado como na parede também muitas vezes, né. Sim. Mas um dos maiores pontos mais críticos ainda está no telhado, né. É o mais crítico. É o mais crítico porque quando a gente vai fazer uma avaliação,
Todo mundo que constrói um telhado, ele constrói para duas coisas: para não chover dentro e para botar energia solar. E daí, quando você bota climatizador, que nós temos máquinas aí pesadas, que tem que ser levado em conta, tem que chamar o calculista, tem que chamar um engenheiro, tem que pegar o laudo assinado que pode botar. Eu não coloco uma máquina no telhado sem o engenheiro assinar. Eu chamo lá, eu faço essa parte de cálculo, eu consigo fazer bem tranquilamente, mas eu chamo sempre o calculista. Porque o peso é uma. Nossas máquinas pesadas, com duto, com tudo, ela se torna um problema. Então, quem não fizer bem feito esses cálculos, não chamar engenheiro, não se proteger com a assinatura do engenheiro que pode colocar. Hoje mesmo, eu estou botando 16 máquinas de teto. Rapaz, engenheiro foi comigo, a gente avaliou, fez os cálculos todos. Eu tenho o laudo dele que pode botar. Porque se eu não me assegurar e acontecer alguma coisa na estrutura desse prédio, é um problema para todo mundo. A máquina de teto não é brincadeira, não é brincadeira, um caso sério, sério. Hoje a gente já está trabalhando com dutos leves. Sim, o MPU está em alta aí, né? O Material MPU, leve. nós estamos usando o MPU, nós estamos usando os outros aí mais leves ainda. Eu uso o duto que ele pesa 10% de um duto normal para diminuir a carga de peso do telhado. São Sim. vidas que estão embaixo. Ali, e isso aí é uma coisa assim que as pessoas têm que levar a sério. Isso não é uma coisa para amador, não é para amador, isso é uma coisa de responsabilidade de vida, porque se cair é complicado. Então, ó, use os calculistas, use os engenheiros, porque depois que aconteceu, você não tem mais nada para fazer. Exatamente. Além disso, Gilmar, fazer todo o projeto de telhado vai envolver uma ferragem, né? Uma Vai. estrutura, vigas, Vai. né? Estrutura. Essa na nossa região ali, que é uma região que tem umidade alta, maresia, isso tem que ser tudo galvanizado a fogo também para ter uma resistência de longos anos. Então, tem que estar bem preparado. O cliente, ele tem que saber que a estrutura que ele está colocando no telhado a máquina é infinita e não vai ter problema. Daqui 5 anos, uma máquina tá lá toda enferrujada, a estrutura e podendo gerar riscos para os colaboradores que estão embaixo, né? Eu, quando chego, muitas vezes tu precisa botar telhado. E o telhado é um trabalho totalmente diferencial. Tu tem que ter profissionais bons, qualificados, porque senão é um problema sério. E o que que eu tenho para dizer a respeito disso? É uma climatização sensacional. É uma das melhores Consegue le- formas de climatizar, né? Consegue levar o ar exatamente onde é que tu precisa, mas também a responsabilidade, ela fica 3 vezes maior. Sim. 3 vezes maior. Então a pessoa que for fazer isso aí, ela tem que estar preparada. E esse trabalho, eu sempre digo, isso aí não é para amador. Não. Esse trabalho é trabalho para profissional, é trabalho que precisa ajuda. Eu tenho um calculista, todos os trabalhos que eu faço, eu pago ele, vai lá fazer o laudo lá. Se ele disser para mim que não dá, não dá. Tem que achar outra Outra forma, né? forma Outro de fazer o equipamento, trabalho. né? Porque uma das coisas que eu fiz, antes tinha o peso da máquina, tinha mais o duto, que é muito pesado, da autoplástica. Eu acho que a gente tem que parar de usar aquele tubo pesado, porque é uma coisa Uhum. bem complicada. Uma das coisas que eu consegui aliviar em torno de 60%, 70% é os dutos diferenciados. E Sim. fica com a qualidade igual. Agora eu mesmo estou fabricando meus dutos, viu? Estou Uhum. fabricando meus dutos, estou fazendo essa parte aí, porque o que que acontece? Como não tinha no mercado, como eu sou matrizeiro, né? Eu fiz as matrizes. Eu forneço para mim mesmo. O rótulo 150 de teto, eu tenho meu duto. O rótulo 110, eu tenho meu duto. O rótulo 90, eu tenho meu duto. A telha-base, eu mesmo faço as minhas Talvez a telha-bases. vedação da instalação, né? As Do minhas teto é um telha-bases eu problema, mesmo né? faço, de acordo com a matriz. O telhado desse tipo de telha. Eu tenho uma matriz que eu fiz,
Eu tenho uma pessoa que faz só para mim e eu uso isso aí como diferencial. Mas, Gilmar, é tão complexo isso, que não adianta também nós fazermos todo um levantamento, todo esse cenário ser totalmente eficiente e pecar na vedação Ah, do telhado, perdeu que é o final do processo. Ah. Queima todo um trabalho, isso. é uma empresa com infiltração. Então, tem que ter bons profissionais, pecar por excesso, e é uma finalização de um bom projeto de telhado é a vedação. Vedação. Isso. Gente, tá lindo o nosso bate-papo aqui, mas já deu 1 hora de conversa, gente. Ah, Coisa boa, né? Conversa boa vai Nossa, rápido, né? A minha parte, tu só bota assim o bom dia. Como é bonito, né? Mas foi uma conversa legal. Para nós encerrar, vou dar 1 minutinho para cada um para deixar um conselho aí, um recado para os novos, né? Nossos novos colegas que estão chegando, nossos novos representantes aí, a respeito justamente desse tema, né? Que é a respeito de projetos. Começa contigo, então, Gilmar. Deixa um recado pro nosso pessoal, os nossos colegas aí. Para encerrar, para nossa. Olha, trabalho bem feito é o sinônimo de trabalho para sempre. Trabalho mal feito, porta fechada. Só isso. E a gente tem que pegar, se especializar, fazer o melhor sempre, sempre. Não importa onde é que estiver, sempre fazer o teu melhor. E ser honesto. Ser honesto. Trabalhar com a realidade, falando sempre a verdade, não importando o que essa pessoa que está do outro lado ela vai gostar. Fazer críticas, fazer elogios. Sim. É o que abre a porta para mim, no meu mercado de trabalho, é esse negócio de olhar nos olhos das pessoas que eu estava falando. Ó. Hoje eu tenho uma das inadimplências mais baixas da Rotoplastic. E eu estou 11 anos. Por quê? Porque eu olho nos olhos dos meus clientes. E eles acabam... Eu sei quem é para quem eu posso vender e para quem eu não posso vender. E a gente pegar sempre e fazer o melhor. Só isso, que isso aí já basta. Fazer o melhor sempre. Marcelo, deixa um recado aí para os teus colegas. Olha, nós temos a fábrica onde ela nos ampara com bastante material, né? Mas a gente tem colegas com mais experiência, eu diria que para quem está entrando, aonde abra a cabeça, busque informações com colegas que já passaram por situações diferentes, porque todo ano é uma constante evolução. Esse ano a gente está com um entendimento, ano que vem pode ser outro. Então, busque conhecimento com outros colegas, se prepare, busque conhecimento e seja honesto com o cliente, porque às vezes um não vai ser melhor do que um sim. É isso aí. Muito bem, É cara, isso aí. muito bem. Gente, então, obrigado pela participação de vocês, né? Obrigado por esse momento aí. O que eu quero deixar para vocês, ali que vocês estão em casa, é que assim, ó, talvez você tá chegando agora no projeto Rotoplast, e não tenha receio, tu tem um projeto lá difícil, não tenha receio de ligar para um colega, liga pro Gilmar lá. Gilmar, tô com um problema assim, como é que eu posso, o que tu me aconselha, ligar, fazer e tal? Liga pro Marcelo, nós temos o Jackson, um departamento de engenharia, justamente para te dar todo esse apoio, esse amparo que você precisa para resolver. Não existe problema que não tenha solução. A gente sempre vai ter uma solução para todo tipo de problema. Cabe a gente, né, descobrir essa solução. Exatamente. E apresentar para o cliente. Valeu, gente. Então, um abraço para vocês. Até obrigado. semana que vem. Até o Muito próximo obrigado. programa aí. Deus abençoe a todos. Vamos lá, um abraço. Tchau, tchau, hein? Tchau. Tá, cara.